Para quem não me conhece, eu sou o mestre planteiro Emerson Bola. Eu sou especialista em árvores frutíferas plantadas em vasos e em plantas no geral. E você está na Maratona Frutíferas em Vasos. É um evento 100% gratuito e online, com 6 aulas, onde eu estou ensinando a maratona perfeita, onde você vai aprender a cultivar árvores frutíferas em vasos. E essa é a terceira aula desse evento. Nós já estamos na aula 3. Eu passei a aula 1, aula 2 e aula 3. Se você não assistiu a aula 1 e nem a aula 2, eu aconselho fortemente que você assista. Para que você possa entender e compreender o que eu vou falar aqui, você tem que ter assistido a aula 1 e a aula 2. Beleza? Porém, você pode até continuar assistindo aqui a aula 3, mesmo não ter assistido a aula 1 e a aula 2. Mas amanhã, sem falta, você assista as 2 aulas, porque lá eu postei vários conteúdos legais, ensinando várias coisas e você não pode perder isso. Na aula 1, eu ensinei, por exemplo, os 4 tipos de reprodução de plantas. Inclusive, é uma coisa que vocês mais me perguntam, né? Eu falei sobre esses 4 tipos, que foi semeadura, que é o processo normal. Depois eu falei sobre estaquia, alporquia e enxertia. Esses 3 processos são feitos para poder acelerar a planta dar frutos. Isso eu falei tudo na aula 1. Na aula 2, eu mostrei como faz a estufinha de garrafa PET para a gente poder fazer estaquia, que é o processo de reprodução que faz a planta dar frutos mais rápido, né? É um dos processos de reprodução. Então na aula 2 eu ensinei lá como é que faz essa estufa de garrafa PET, a maneira correta de se fazer, como escolher a galha, como escolher o substrato, que no caso eu usei a areia, o tempo certo de mudar de vaso, tudo isso eu ensinei na aula 2. E agora na aula de hoje eu vou mostrar para você uma coisa genial. A coisa que fez de fato eu começar a plantar árvores frutíferas em vasos com eficiência. Uma grande descoberta. Fica até o final dessa aula que você vai entender o que eu estou falando dessa descoberta. É uma fórmula perfeita. Isso eu vou ensinar aqui nessa aula 3. Mas antes eu quero explicar algumas coisas para vocês, né? Eu sei que grande parte de vocês que estão aqui, vocês querem aprender a plantar frutíferas em vasos e cultivar plantas no geral, mas principalmente plantar frutíferas em vasos. Eu sei que vocês erram muito porque eu errei também no começo. Era tudo que eu fazia antigamente, né? Eu sei que você não sabe, primeiro, por que a sua frutífera não dá frutos. Eu sei que você não sabe por que a sua frutífera não conclui o fruto, tá certo? Eu sei que você não sabe como adubar de forma eficiente uma frutífera, porque geralmente ninguém ensina um ciclo de adubagem para vocês, ninguém ensina uma estratégia de adubação. O que as pessoas mais te falam, que você vê na internet, é que as pessoas falam assim, ó, coloca o adubo tal, mas não ensinam uma estratégia de adubação. Você não sabe qual tipo de vaso plantar uma frutífera, qual é o tipo de substrato, que substrato é muito importante, muito importante. Você sabe qual é o tipo de substrato para plantar uma frutífera? Qual substrato ela vai ficar melhor? Qual ela vai desenvolver mais? Qual substrato ela vai ficar mais forte para não pegar pragas? Você sabe qual é o vaso ideal, o tamanho e o tipo de vaso? Você sabe como podar a sua frutífera? Podar é tudo. A poda na frutífera é muito importante e tem que ser feito sempre. A poda determina se ela vai dar frutos, a poda determina se ela vai pegar pragas, a poda determina se ela vai crescer. Você sabe como é que faz isso? Você sabe como combater todas as pragas que atacam suas plantas? Porque se tem uma coisa que é fato, é o seguinte: se você tem plantas, você tem pragas. Elas vão aparecer, não importa onde você mora, não importa a quantidade de plantas de frutíferas que você tem, principalmente frutíferas. Elas são muito atacadas por pragas. E você sabe como combater, como identificar cada uma delas e como combater elas? Exatamente, você sabe o clima ideal para você colocar determinadas frutíferas, porque tem um clima ideal para cada uma. Então assim, isso significa que se você colocar ela no local errado, ela não vai desenvolver. Pode ser que ela nem morra, mas ela não vai desenvolver. No final, ela não vai ficar bonita, verdinha, ela não vai crescer o suficiente, ela não vai dar frutos.
Então existe uma sequência de erros que vocês provavelmente cometem. Acerta alguns, mas erram muitos. E no final do balanço fica uma planta que não dá fruto, que não desenvolve, que fica feia. Pode ser que ela nem morra, igual eu tô falando, mas não vai ficar da forma que você quer que ela fique, né? Mas tem muita gente que vai adubar as frutíferas, pega lá uma casca de ovo, por exemplo, quebra lá em cima do vaso, como se isso fosse adubar de fato a planta, né? Ou então pega ali restos de vegetais e joga em cima ali do vaso, achando que aquilo ali é um adubo. E de fato não é um adubo, tá? Restos de alimentos, não. Eu sei que muita gente aprendeu a fazer dessa forma e tal, quebrar a casca de ovo lá em cima, mas não quer dizer que funciona. Pode até, em alguns casos, dependendo da situação, pode até ser que funciona, mas eu tenho uma forma nova de adubar, que funciona muito mais e muito mais rápido e muito mais eficiente. Isso aí é coisa do passado. Não é assim que a gente aduba mais uma planta, tá certo? E essas pessoas que cometem esses erros aí, gente, pra quem não sabe, quem tá aqui é o Felipe, ele tá me auxiliando nessa aula, tá? Ele tá com o script ali na mão, porque é muita coisa que eu quero passar para vocês, eu não quero deixar nada passar em branco, eu acho muito importante falar tudo, e ele tá aqui me auxiliando nessa aula, por isso que ele tá ali, tá me lembrando de algumas coisas ali que eu tenho que falar aqui para vocês, tá certo? Mas, o que mesmo? Tem muitas pessoas que querem cultivar frutíferas em vasos, né? Que gostam, que amam plantas. Eu sei que você ama planta, né? Você está aqui nessa live porque você quer aprender. Da mesma forma que eu amo plantas também. Nós estamos juntos no mesmo barco, tá, gente? Mas tem muita gente que tende que vivem no mundo do acaso. Mas é muita gente mesmo. O que é o mundo do acaso? O mundo do acaso é o seguinte: a pessoa tem lá umas frutíferas lá plantadas no vaso, ou até mesmo no solo, e de repente a planta começa a morrer. Um exemplo. E você não sabe qual é o motivo. De repente a planta não dá frutos, e você não sabe qual é o motivo. De repente a planta não cresce o suficiente, a frutífera não desenvolve. Fica tudo no mundo do acaso. Você tenta 1000 coisas, algumas coisas dão certo, mas grande parte das coisas dão errado. E o pior, você não sabe por que dá errado. Ou seja, fica tudo no mundo do acaso. Você pode até ter milhares de frutíferas, milhares de plantas em casa, beleza. Mas quando acontece um problema, você não sabe como resolver esse problema. E muitas vezes a planta pode até morrer, tá? E assim, você pode até plantar várias plantas e algumas dá certo, mas quando dá errado, você não sabe. Isso é viver no mundo do acaso. Fica tudo no acaso. Uma hora dá certo, mas grande parte dá errado. O que acontece no mundo do acaso? Igual eu tô falando, você pode até ter muitas plantas, mas elas nunca vão ficar do jeito que você quer. Elas nunca vão desenvolver de fato. Você nunca vai aprender de fato. Você vai ter que ficar tentando. Erro e acerto, coisa que eu fiz há muito tempo atrás. Então vocês vivem, a grande parte, não são todo mundo, mas grande parte das pessoas aqui vivem no mundo do acaso. Eu vou explicar para vocês aqui, contar uma história de como eu saí do mundo do acaso, né? Como tudo aconteceu, né? Como eu comecei a ter eficiência em plantar árvores frutíferas em vaso. Como tudo começou. Bom, eu sei que tem algumas pessoas aqui que já sabem da minha história, mas tem outras que não. Mas eu vou contar a história de novo, porque eu acho muito legal isso, porque talvez vocês também tenham passado por isso, né? Eu morava numa cidade satélite chamada Taguatinga, lá em Taguatinga Norte. Eu morava lá com meu avô, minha avó, a minha mãe. Lá a gente tinha um quintal e morava no mesmo lote lá. A minha avó, né? Os meus tios. Aí tinha várias casas nesse quintal, inclusive uma era nossa. E eu tinha em torno lá de 7 anos, 8 anos eu acho. Eu era pequeno e muito ativo, né? Muito ativo mesmo. Eu subia Nossa, eu era atentado. A palavra certa é atentado, né? A gente fala ativo, mas é atentado. Eu corria muito. E meu avô, e lá nessa cidade satélite, tinha uma mata. Ainda tem. Hoje é uma reserva, né? Tinha uma mata lá, uma mata muito bonita, que tinha muitas plantas. Não tinha muita casa naquela época,
Afinal de contas tem mais de 30 anos isso, né? E nessa mata tinha o meu avô acordava cedo, não era todo dia, mas pelo menos uma vez na semana, e ele me levava para essa mata para mim subir nas árvores lá, não nas árvores gigantes, mas nas árvores um pouquinho menores, para pegar as orquídeas que ficavam lá na ponta dessas árvores, né? Porque as orquídeas ficam nas árvores. Meu avô era um senhor, ele não dava conta de subir, ele me levava, né? Ele me pegava assim pela cintura e colocava assim na árvore, e aí eu subia, pegava a orquídea, tirava, né? Jogava pelo lá embaixo. É claro que hoje em dia você não pode fazer mais isso, né? Que a orquídea é protegida e tal. Mas naquela época você podia fazer tranquilamente, até porque ele não ia destruir, né? A gente ia plantar. E aí a gente levava essas orquídeas para casa e tal, e aquele momento, eu lembro até hoje que a gente chegava em casa, a minha avó já tinha preparado o café, aí já tinha um café prontinho lá e tal, e a gente ia plantar essas orquídeas. Tinha muita planta lá, meu avô era um planteiro, era uma pessoa que plantava muito, ele gostava até mais do que minha avó, gostava muito de plantar. E todo aquele momento, meu avô achava que eu gostava de ir na mata, subir, pegar a orquídea, ou então ele achava que eu gostava de plantar, mas na verdade eu era criança, eu tinha 7 anos, né? O que eu gostava, na verdade, era de estar com ele. Era a presença dele que eu gostava. E muitas vezes, essa presença era no ato de plantar, quando a gente plantava junto. Então eu comecei a ligar plantas, né, com as coisas boas da vida, né, da minha vida. E aí, foi aí que eu comecei a pegar o amor por plantar. E eu lembro que o que eu mais gostava na época eu era criança, né? Então vivia correndo para um lado e para o outro. Eu subia em árvore, eu pegava a manga lá em cima do pé de manga, pegava limão, laranja em cima do pé, comia. Muitas vezes chupava aquela fruta lá em cima do pé. Quando a gente é criança é muito bom, né? E na minha época, na minha infância, não era perigoso como é hoje, não tinha internet, não tinha nada disso. Então foi uma infância muito feliz, né? A gente vivia livremente, correndo pela rua, descalço, às vezes só de short, sem camisa, no sol quente. E tinha muita árvore naquela época, né? Porque tinha muito verde, então tinha muitas frutíferas, né? E eu subia muito, pé de imbu, pé de todo tipo de planta que você pensar, na minha rua tinha. E eu gostava muito disso. E aí o tempo foi passando, né? A gente vai ficando adulto e tal. E a gente faz as obrigações nossas como adulto, né? Eu lembro que a gente se mudou, a gente teve que mudar desse lugar, mudando para uma cidade maior. E já o lote já não era tão grande, né? E aí eu cresci, me casei e mudei para uma outra cidade, que o lote era bem pequeno. E eu já plantava muito, porque eu sempre plantei a minha vida inteira desde essa época, né? Porque eu sou um planteiro de carteirinha, de sangue, de coração. E a minha família sempre foi, e eu sempre plantei. Eu cresci assim. E aí eu queria viver aquela emoção, né? Aquela mesma emoção que eu tinha antigamente, de subir em árvore, de pegar a frutífera lá na ponta, pegar a manga direto do pé. Você arranca a manga assim, vai aquele leite escorrendo, né? Manga verde, manga madura. Quem nunca comeu manga com sal que atira a primeira pedra, né? Minha boca chega molha só de pensar em uma manga de vez, com aquele salzinho ali. Acho que todo mundo que está aqui na live já comeu. Coloca nos comentários aí. Quem já comeu manga com sal quando era pequeno? Coloca aí, só para eu saber se tem alguém que já comeu manga com sal, né? Direto do pé. Eu lembro que eu levava o sal já com a faquinha de serra, o sal na sacolinha para poder comer a manga lá no pé. E eu queria sentir essa mesma emoção. Porém, eu morava num lote que era muito pequeno. A gente morava num lote que não cabia. Sei lá, se fosse colocar uma árvore, ia caber apenas uma árvore. Era um lote muito pequeno. E eu queria ter frutíferas, eu queria ter aquela sensação de pegar ali a fruta direto do pé. E na época, como é que eu fiz, eu pensei, a única forma de eu ter várias frutíferas aqui em casa, pelo fato de eu não ter espaço, é eu plantar essas frutíferas em um vaso. Mas na época não tinha eu estou falando de 12, 15, 10 anos atrás. Não tinha a internet não é o que era hoje. Até tinha internet, mas não tinha informação. Frutíferas em vaso, eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Eu nem sabia se dava para fazer.
Porque não tinha a informação que a gente tinha que ir na biblioteca, ou então revistas. Eu já tinha feito vários cursos de planta nessa época, mas tinha muita. Você tinha que pegar ou em revistas, ou em livros antigos, e ninguém falava muito disso. Eu achei algumas coisas que eu sempre fui de pesquisar. Eu sempre fui. Toda vez que eu quero saber de um assunto, eu pesquiso, eu faço curso, eu me especializo, eu pago, não tem problema. Eu não gosto de ficar quebrando muita cabeça, não. É melhor você pagar um cara para te ajudar e pronto. Eu sempre fui assim. Mas na época não tinha como fazer isso. Não dava, não tinha muita informação sobre isso. E aí eu falei, então eu vou ter que fazer. Eu vou ter que plantar essas frutíferas em vasos aí e ver se vai dar certo. Então assim, plantar já não é uma coisa, demanda muito tempo. Por exemplo, se eu plantar um pé de manga no vaso, como é que eu vou saber, naquela época, como é que eu ia saber se ia dar certo ou não? Ia demorar muito tempo, você tem que passar, você tem que ver se ele vai desenvolver. Não é uma coisa que você faz de um dia para a noite. Mas eu queria muito aquela emoção. Eu queria muito cultivar árvores frutíferas em vasos. Até porque, além de tudo, era uma coisa diferente, ainda é diferente. Quando você chega na casa de uma pessoa, muitas vezes as pessoas vêm aqui em casa, assim, amigos meus e tal. Por exemplo, quem nunca veio aqui, aí veio a primeira vez e tal, chega aqui, aí vê, por exemplo, aqui na minha frente que eu tenho uma orquídea, eu tenho várias plantas, e as pessoas olham e falam assim, nossa, que bonitinho, ou então olha assim, uma suculenta. Eu tô olhando para várias plantas aqui agora, gente, aqui tem muita planta aqui, e elas falam, poxa, que legal, aqui é tão bonito e tal, mas quando essas pessoas vê uma frutífera no vaso, aí a emoção é outra. Fala, meu Deus, aí, de cara já se assustam. Ué, mas essa planta está dando frutas plantadas no vaso? Então, as frutíferas não são plantas comuns. Elas despertam sensações diferentes das outras plantas. Elas chamam mais atenção porque é uma coisa diferente. Então, você imagina há 10, 12 anos atrás. E eu descobri que o seguinte, que para mim saber se dava certo ou não, eu tinha que fazer a experiência. Então eu me dediquei muito a isso. Eu dediquei o meu tempo a isso, a pesquisar, a fazer, a colocar, para ver se dá errado, ver se dava certo, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado. Eu já falei para vocês da história de que a minha primeira estaquia, a primeira que deu resultado, que brotou de fato, foi depois de mais de 100. Depois de mais de 100 estaquias, para uma dar certo. E aí eu falar, opa, é por aí, então eu vou tentar de novo. Mais de 100. Então foi assim que eu fiz, ao longo de anos, né? Eu fui elaborando isso, chegando, até chegar em uma fórmula perfeita. Uma fórmula que dava certo. Eu cheguei num ponto de uma fórmula que funcionava com as frutíferas, que podia dar certo ali. Eu falei, cara, isso aqui pode dar certo, eu vou tentar de novo. Fui tentando, e eu descobri um jeito de se fazer que a frutífera em vasos responde excelentemente e dá certo. Mesmo para quem não sabe, porque eu não sabia nada. Eu era igual vocês, muita gente aqui. Eu realmente vivi, para as frutíferas eu vivia no mundo do acaso. A partir dessa fórmula, eu comecei a descobrir que não. Que tinha uma explicação para tudo, que dava para fazer sim. Bastava seguir essa fórmula. E todas as frutíferas em vaso que eu aplicava essa fórmula, dava certo. Todas as frutíferas em vaso que eu aplicava essa fórmula, dava certo. Exatamente. Por que eu cheguei nessa fórmula? Porque eu dediquei a minha vida a isso. Eu quis aprender. Igual eu falei para vocês, eu me especializei. Eu busquei conhecimento. Porque isso era prioridade para mim, porque eu queria viver aquela sensação. A minha infância foi uma infância muito feliz. Eu queria ter aqueles mesmos sentimentos e principalmente, eu queria passar aquela mesma sensação, aquele mesmo sentimento, eu queria passar para os meus filhos. Esse mundo que a gente vive hoje, que é só internet e tal, não tenho nada contra a internet, lógico, mas existe um outro lado também, um lado humano. O lado que as plantas podem, as frutíferas podem te ensinar. E era isso que eu queria passar. Na época, eu queria fazer isso, queria passar isso adiante. E eu me dediquei a isso. Eu procurei saber, me especializei, eu paguei vários cursos e tal, para me poder chegar
nesse ponto que eu tô hoje. Eu sou uma pessoa comum igual a vocês, gente. Eu apenas procurei me especializar, só isso. Não é que eu sou especial, tem muita gente que me fala na internet, você tem a mão de fada, você tem um dedo verde, não tem nada disso. Isso não existe. Não existe pessoas que nasceram para plantar. Você nasceu porque você quiser ser, basta se especializar. Não tem pessoas que têm a mão de fada, a mão verde ou um dedo verde. Nada disso. Algumas pessoas têm mais conhecimento. Somente isso. O que você quiser ser, você pode ser. Basta você ter conhecimento, buscar aprender sobre aquilo. E foi isso que eu fiz, né? Eu busquei aprender e cheguei a essa forma. E eu quero apresentar para vocês dessa forma, hoje, agora, o que fez dar certo, finalmente fez tudo dar certo. E eu quero que vocês também aprendam, tá? Qualquer pessoa pode executar o que eu falo para vocês aqui agora, gente. Qualquer um, eu posso, você pode, é muito simples, porém, não é fácil. Por isso que eu vou ensinar para vocês aqui como é que faz. Eu vou mostrar para vocês, igual eu tô falando, quem tem muitas dúvidas é porque vive no mundo do acaso. O que eu estou propondo para vocês aqui agora é sair desse mundo do acaso. Eu quero que vocês prestem atenção aqui agora no que eu vou explicar para vocês. Tá certo? Vão guardar a pergunta, espera um pouquinho aí, preste atenção aqui, porque todas as perguntas que você tem sobre planta se resume a essa fórmula. Tá certo? Todas as perguntas que vocês têm sobre plantas se resumem a essa forma. É lógico que não vai dar para explicar tudo agora hoje, mas eu vou explicar o caminho. Ao longo das outras aulas, vocês vão aprendendo como desenvolver essa forma. Por isso que é muito importante que você preste atenção e muito importante que você assista todas essas aulas para você entender como é que tudo funciona e como é que a gente vai resolver isso. Eu vou levantar aqui, gente, pegar o quadro aqui, deixa eu afastar um pouquinho a mesa, para ficar mais fácil para explicar para vocês como é que funciona. O Felipe vai posicionar ali a câmera de forma certa. Aliás, eu estou aqui, ó. O que é isso aqui? É o avental do planteiro. Lembra do avental do planteiro? Então, galera, vocês não se esqueçam do avental. Vê lá o nosso sorteio, faz o seu videozinho. E, aliás, para você concorrer a esse aventalzinho bonitinho, tem ele vermelho, tem ele rosa e tem ele preto. Galera, então vamos lá, ó. Tá dando para ver legalzinho? Deixa eu puxar o quadro para cá. Eu peguei até um quadro para poder explicar melhor para vocês. Ó. Esse aqui não é um quadro negro, né? É um quadro branco, mas é para explicar melhor para vocês como é que tudo funciona dessa forma, tá certo? Eu vou digitar aqui, peraí. Então, eu chamo essa fórmula de fórmula das frutíferas perfeitas. O que é a fórmula das frutíferas perfeitas? É uma fórmula que realmente funciona. Se a gente fizer da maneira que eu vou explicar para vocês aqui, ela vai funcionar e você vai ter frutíferas aí. Tá certo? É o que eu ensino isso. Depois que a pessoa aprende isso aqui, acabou. Ela vai aprender como cultivar frutíferas. Então vamos lá. Como consiste essa fórmula das frutíferas perfeitas? Consiste em 4 elementos. 4 elementos fundamentais e muito importantes para o desenvolvimento das frutíferas. Se você executar os 4 elementos das frutíferas, a sua planta é certeza de progresso. É certeza que ela vai dar frutos, é certeza que ela vai ficar bonita, é certeza que ela vai crescer, ficar forte, saudável. Esses 4 elementos. O primeiro elemento, o elemento 1, eu chamo de reprodução. Você lembra da primeira aula que eu expliquei lá os 4 tipos de reprodução de frutífera? Você tem que aprender as reproduções. Você dominou as reproduções? Uma pessoa que domina todas as produções que eu já expliquei para vocês, mas vou falar de novo: alporquia, estaquia, enxertia e semeadura. Por exemplo, eu posso colocar no mesmo pé
se eu dominar o enxerto, eu posso colocar no mesmo pé, por exemplo, um pé de limão, eu coloco numa galha, eu coloco laranja, na outra galha eu coloco limão, na outra eu coloco mexerica, só para vocês terem noção, tudo na base do enxerto. Eu posso fazer uma planta desse tamanho aqui, ó, com 50 centímetros, por exemplo, dá limão. Se eu fizer uma estaquia, ou se eu fizer um enxerto, ou uma alporquia. E é isso que faz as plantas ficarem pequenas no vaso, que vocês me perguntam muito. Meu Deus, como é que essas plantas são diferentes e tal? É porque ela passou por um desses 3 processos. Então, quando você domina a arte da reprodução, é o primeiro elemento. Qual é o segundo elemento? O elemento número 2. Eu chamo de cultivo. O que tem no cultivo? Qual é o tipo de vaso ideal para frutífera e para aquela frutífera, para determinadas frutíferas? Qual é o tipo de substrato para aquela frutífera, ideal para cada uma? Qual é o ciclo de adubagem? O que é o ciclo de adubagem? Já expliquei para vocês. É uma estratégia de adubação. Você vai ver somente aqui isso. Se você pesquisar na internet, você não vai achar o ciclo de adubagem em outro lugar. Tudo isso é o cultivo. Qual é o clima ideal para cada frutífera? Porque muda o clima de cada um. Tudo isso eu chamo de elemento número 2, tá? Que é o cultivo. Elemento número 3, que é esse aqui, ó. É o controle de pragas. Controle de pragas. Exatamente o que vocês me perguntam muito. A minha planta está com uma praga tal, eu não sei que praga é essa, como combater o fungo. Ontem mesmo eu respondi várias perguntas sobre pragas. Quando você domina, quando você conhece, olha para a planta e fala, ó, essa praga aqui é uma cochonilha, esse aqui é um fungo, é a pinta preta, esse aqui é o iódio. Você sabe qual substância passar, porque se tem uma coisa que é fato, é que quem tem plantas tem pragas. Uma hora elas vão aparecer. Então, quando você conhece essa praga, é mais fácil você combater. Tá? Se você não conhece, você não sabe como é que você vai combater ela, qual o tipo de coisa que você vai passar, como é que você vai combater, se é que tem que passar alguma coisa para poder matar. Por exemplo, a cochonilha de raiz, como acabar com ela? Se você não domina bem essa arte, você não vai saber e a sua planta não vai desenvolver. Então, controle de pragas é o terceiro elemento. E o quarto elemento é o ciclo de poda. Ciclo de poda. Sim, você tem que fazer um ciclo de poda na sua frutífera. Para quê? Porque ela vai produzir mais. Por quê? Porque ela vai evitar as pragas. Por exemplo, um pé de manga, ele só produz aonde bate o sol nele. Tá aqui, ó. Vamos supor que tem um pé de manga bem grande e volumoso. Ele vai produzir, se o sol bater somente aqui nessa parte, então ele só vai produzir aqui. Como é que a gente faz para poder o sol penetrar nela inteiro? Eu faço uma poda no miolo dela. Aí sim eu vou ter uma penetração melhor ali e essa, no caso da manga, ela vai produzir mais, graças à poda. Ou, por exemplo, quando não existe uma penetração solar na sua frutífera, lá no miolo dela, porque ela está muito cheia de galhos desnecessários ali, galhas ladronas que a gente chama, né? Quando não bate, ali fica muito úmido aquele meio e aí aumenta a proliferação de pragas, porque é um ambiente úmido. Então daí você vê a importância de você podar a sua planta. Ela vai produzir mais, ela vai crescer mais bonita, ela vai ficar mais verde porque eu tiro galhas desnecessárias, então a distribuição de seiva vai ser melhor, e a seiva é como se fosse o sangue dela, tá? Eu vou evitar pragas, então poda é muito importante. Tem muita gente que pensa que poda, eu vou prejudicar minha planta se eu cortar, é porque só se você não souber como fazer. Por exemplo, a uva, ela só produz depois que, ela produz bem depois que você faz uma poda. Então, se você dominar esses 4 elementos aqui, você consegue plantar uma frutífera de forma eficiente. Bola, mas qual é o problema? O problema é que grande parte de vocês, você que está me escutando aí agora, você erra em algum desses elementos. Eu tenho certeza, porque eu também fazia isso. Eu também errava quando eu comecei nas frutíferas.
sempre eu errava em alguma coisa, algumas coisas eu acertava e tal, eu achava até, eu me enganava, achava que estava tendo um certo progresso, mas no final ficava tudo feio, no final não desenvolvia, porque eu sempre errava em um desses processos, sempre. Em algum deles eu errava em algum momento. E o que acontece se você errar em um desses processos aqui, ou esse, ou qualquer um? Aí toda a fórmula dá errado, porque aqui é uma cadeia, onde um depende do outro. Por exemplo, as podas que eu faço aqui, ó, no controle, no ciclo de poda, eu posso pegar essas galhas e voltar para cá, para a reprodução, e fazer uma reprodução. Eu posso voltar para cá e fazer uma estaquia de uma nova planta. Então aqui tudo, uma coisa depende da outra. Quando você erra em um desses estágios, as chances são que vai dar errado a sua planta, a sua frutífera não vai dar certo. Igual eu tô falando, pode ser que ela não morra, lógico, mas ela não vai ficar igual as frutíferas que eu mostro para vocês nos stories aí, nos vídeos todo santo dia, cheia de frutos, né? Lindas, cheia de flores. Para elas ficar da forma que eu mostro para vocês, vocês têm que executar a fórmula das frutíferas perfeitas. Então é desse jeito aqui que elas, desse jeito que a gente tem sucesso no cultivo. Tá um desenho feio aqui, né? Claro. Mas é só para explicar para vocês que eu estou desenhando aqui, mas é dessa forma que você tem sucesso nas suas frutíferas. Eu quero que você coloque nos comentários aí agora se você entendeu. Coloca assim, eu entendi a fórmula. Nós vamos explicar ela detalhadamente nas próximas aulas, mas eu queria um apanhado geral. Eu só quero saber se vocês entenderam. Coloca nos comentários aí, coloca sim, eu entendi, para eu poder saber se você conseguiu entender mais ou menos aí como funciona a fórmula das frutíferas perfeitas. Esse ciclo aqui é o ciclo do inevitável. Se você fizer tudo certo como está aqui no ciclo, vai dar certo nas suas frutíferas. Só tem que executar dessa forma. Quando eu comecei, eu nem sabia disso aqui. Eu errava em todos quando eu comecei. É lógico que eu percorri um longo caminho, foi dolorido. É para isso que eu estou aqui, é para encurtar esse caminho para vocês. Tá? Agora, ó, cada passo desse aqui, cada um desses módulos aqui, cada passo, cada elemento desse, agora eu já sei como é que funciona. E agora vocês têm um mentor, um mestre que vai ensinar para vocês. Vocês não vão precisar percorrer todo o caminho que eu percorri para poder fazer isso aqui, para desenvolver isso aqui. Isso aqui demorou quase 10 anos para eu desenvolver. Entre erros e acertos. Vendo o tipo de substrato, então fica mais, agora comigo vai ficar mais fácil. Como é o passo a passo dessa forma, eu queria que se tivesse um apanhado geral, a gente vai falar mais sobre ela nas próximas aulas. Pode ficar despreocupado, que eu sei que tem gente que acha que isso aqui é muito difícil, que não é para você, que não tem como fazer. Muito pelo contrário, é para todo mundo. Isso aqui não é tão complicado como parece. É complicado para quem não entende, para quem não sabe nada, mas vocês têm um mentor, que sou eu, né, para explicar para vocês como é que funciona essa forma e a maneira de executar ela. Então, o que eu quero, na verdade, é o seguinte, essa fórmula aqui, ela já foi testada com várias pessoas, até mesmo pessoas que não sabem cultivar nenhum tipo de planta, e ela deu certo, com várias pessoas de várias idades, gente. Tem pessoas de 80 anos que executam. Eu tenho alunos de 80 anos, eu tenho alunos de 75 anos, 60. Na verdade, os meus alunos, a grande maioria é de 40 anos para cima. Então, ela funciona, ela é replicável, funciona perfeitamente com qualquer pessoa, tá bom? Pode ficar despreocupado. E nas próximas aulas a gente vai explicar mais sobre essa aula, né? Sobre essa fórmula perfeita aqui. Eu sei que vocês têm algumas dúvidas, então não percam a aula de amanhã. Agora, se você vai percorrer esse caminho ou não, eu não sei. As chances são que mais da metade aqui não vai percorrer esse caminho. E mais da metade vai me perguntar várias vezes, porque não vai percorrer o caminho. Eu vou responder várias vezes, não tem problema. Mas se você quiser saber de fato como é que faz isso aqui, é só assistir as próximas aulas. Na quarta-feira tem a quarta aula. Eu vou explicar mais sobre isso, sobre a fórmula das frutíferas perfeitas. Eu vou aprofundar nesses módulos aqui, nesses que vocês vão entender cada um desses. Pode ficar despreocupado. Eu estou aqui para isso, para ensinar vocês. Eu quero te levar no melhor caminho. É igual eu estou falando, muitos não vão seguir esse caminho porque acham que sabem muito,
porque são espertas demais, né? Tem muita gente que é esperta demais. Não, eu sou esperto demais, eu não preciso disso e tal, mas é normal, faz parte do ser humano, tá certo? E antes da gente acabar a nossa aula, que vocês comentem mais aí embaixo aí, o que vocês estão achando da aula, se você gostou dessa aula e tal, tá bom? Se você gostou, só comenta aí embaixo se você gostou dela. Se quer saber mais sobre a fórmula das frutíferas perfeitas, comentem também. É muito importante a interação de vocês, eu quero que vocês comentem mesmo. E que principalmente, que quarta-feira, às 20 horas, a gente vai ter uma outra live, aula como essa aqui. Se você souber como aplicar essa fórmula, é certeza que você vai sair do mundo do acaso que você se encontra agora, que eu sei que você tá, porque eu também estive lá, no mundo do acaso. O mundo do acaso é muito ruim, é muita frustração, é muita coisa feita para dar errado. Ninguém merece ficar no mundo do acaso. Se você entender isso aqui, você vai sair do mundo do acaso e vai aprender de fato como cultivar as mais belas árvores frutíferas em vasos. Vai ser um especialista nisso. Você vai poder falar na internet bem assim, ó, eu sou especialista em árvores frutíferas em vasos. Tá certo? Então a aula de hoje foi isso. Muito obrigado por ter assistido até agora. Um beijo no coração de vocês e fiquem todos com Deus. E até quarta-feira, às 20 horas.